Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto G. Barbosa, pelo Projeto de Vida, onde diariamente, semanalmente, vocês recebem conteúdos com qualidade de informações úteis para a nossa vida, para a vida de todos nós. Então, hoje, o tema abordado será sobre constipação intestinal. Um tema extremamente frequente, bastante relevante. Até 20% da população mundial é acometida pela constipação intestinal. Então, são milhares e milhares de pessoas que sofrem disso. E qual a importância? A importância é que isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. E as pessoas que acabam sofrendo de constipação intestinal, outras desordens metabólicas acabam influenciando, e são tanto sendo influenciadas como influenciando diretamente no nosso intestino. Bom, o que a gente precisa entender inicialmente é que nós precisamos caracterizar, nós temos que ter uma característica em relação à constipação intestinal. Então, a constipação intestinal se reflete principalmente quando nós temos um hábito intestinal lentificado. Isso, nós sabemos que o normal, de 1 a 3 vezes por dia, o ser humano ele pode ter as suas dejeções, o ato defecatório, mas por questão de nomenclatura ou até mesmo estabelecimento de tempo, na medicina a gente considera que até 3 vezes por semana, enfim, dentro de um espaço de 7 dias, até 3 vezes pode ser normal o indivíduo ter o seu hábito intestinal natural, normal. E aí começamos a pensar no seguinte detalhe: se eu comi hoje, e eu espero que o meu trânsito intestinal esteja funcionando de maneira adequada, é de se esperar que no dia seguinte eu possa ir ao banheiro e fazer a minha limpeza pélvica. Do mesmo modo que se eu me alimentei ontem, era esperado que hoje eu tivesse um hábito intestinal funcionante. Então, veja, isso é muito interessante porque, puxa vida, se eu posso fazer de 1 a 3 vezes no dia e ser normal, e considerar que até 3 vezes por semana também seja normal, eu acho que vale a pena a gente distinguir uma coisa do que é normal e do que é saudável. Eu pelo menos entendo. Se eu me alimento diariamente, esperaria que diariamente eu também tivesse essa minha limpeza pélvica. Então, se a gente tiver qualquer mudança do hábito intestinal, já é um sinal que precisamos prestar atenção. Imagine, o nosso intestino funciona diariamente, fazemos cocô todos os dias e sem motivo aparente, isso para 2, 3, 4 dias, uma semana, não, alguma coisa deu errado. Então essa constipação, ela pode ser algo muito mais patológica. E aí a gente precisa definir também um outro aspecto, Causas que influenciam diretamente no funcionamento do nosso intestino. Então pode ser por uma ingesta diminuída de água, a gente pode ter algumas alterações metabólicas como hipotireoidismo, o diabetes mellitus avançado, com descompensações frequentes, faz com que ocorra um chamado gastroparesia diabética, ou seja, o intestino fica mais lento, então as pessoas podem ter mais constipação por doenças como diabetes, por exemplo. Uma dieta com um nível insuficiente ou deficiente de fibras, principalmente as fibras insolúveis. E sobre fibras a gente vai falar sobre um outro vídeo depois. Sedentarismo, idade é um fator que influencia também. A gente sabe que os idosos eles têm uma característica de ter um hábito intestinal muito mais lentificado. Então isso muitas vezes está relacionado com o nível de atividade física. Uso de medicamentos, pessoas que fazem uso de medicamentos do tipo antidepressivos podem ter uma lentificação do hábito intestinal e muitas vezes também esse ganho de peso, sobre a obesidade. Então veja, são inúmeras causas. Nós temos causas como essas, externas, ou seja, desidratação, inatividade física, fatores alimentares, medicamentos, mas nós temos causas orgânicas também. Então, uma constipação que eu tenho associado sinais de alarme, como fiz cocô e está saindo sangue, depois de muito tempo, poxa, a característica das fezes
Será que posso ter tumores relacionados ao trato digestivo? Então isso é um ponto muito importante. Daí a importância de uma avaliação médica criteriosa, a realização de alguns exames complementares para não haver uma automedicação, né? Estratégias. O que é que a gente pode utilizar como estratégia para tratar uma constipação? Primeiro, precisamos identificar a causa, né? Existe uma tríade relacionada principalmente, vamos lá, baixa ingesta hídrica, uma alimentação inadequada, pobre em fibras, rica em muito mais carboidratos e alimentos processados e uma inatividade física. Esse trio faz com que, seja homem, seja mulher, idoso, criança, as pessoas tenderão a ter maiores chances de sofrer com a constipação intestinal. Então, a partir do momento que eu tenho uma ingesta hídrica adequada, eu posso regularizar isso. Sobre a água, olha como isso é importante. A gente sabe que o nosso trato intestinal ele pode receber até 10 litros, né? 10 litros de água. Esses, vamos colocar 1,5 litro a 2 litros, proveniente da nossa alimentação, do nosso hábito mesmo, e os outros até 8 litros são do próprio organismo, ou seja, o líquido que a gente produz via saliva, via as secreções das glândulas, como bile, como pâncreas, do próprio intestino, faz com que essa hidratação do bolo alimentar, né, que no trânsito superior se chamará de quimo e no trânsito mais inferior se chamará de quilo. Então, até chegar no nosso intestino grosso, a gente vai reabsorvendo essa água e faz com que as fezes tenham em torno de 150 a 200 ml de água. Então, as fezes, elas não são totalmente ausentes de água, não, elas são hidratadas. E isso é importante, porque se nós temos fezes muito duras, muito ressecadas, que quando o indivíduo vai fazer cocô dói muito e pode sangrar, poxa, eu posso ter uma deficiência alimentar pelo consumo de fibras, sobretudo as insolúveis, mas principalmente uma baixa ingesta hídrica, né? E aí, se eu for sedentário, eu estou apenas colocando mais aquela cerejinha do bolo para esse mal que atinge tantas pessoas, milhares de pessoas como sofrem desse problema, tá? Então, isso já é uma estratégia extremamente útil. Presta atenção que eu falei água. Não vale a gente levar em consideração uma questão do tipo refrigerante, né? Onde eu posso provocar outros problemas, né? Existem outros alimentos que acabam influenciando de maneira negativa esse hábito intestinal, totalmente. Presença de glúten, né? Presença de toxinas alimentares, isso daí influencia muitas vezes para a síndrome do intestino irritável, onde pode cursar com constipação intestinal ou com diarreia. Isso é um outro tópico que a gente pode falar mais à frente, tá? Mas vale a pena pensarmos nisso. Uma avaliação médica criteriosa vai fazer com que a realização de exames laboratoriais, de exames complementares, de um bom exame físico, a gente tente diagnosticar, saber qual foi a causa dessa constipação, né? Fatores externos, fatores intrínsecos que influenciam na nossa saúde. Tratamento da constipação. Olha como isso é importante. O tratamento ele deve ser feito mediante a localização e o reconhecimento das causas. Então, quantas pessoas já fizeram um tratamento inadvertidamente, né? Quantas pessoas já receberam alguma dica, uma receita do vizinho, da vizinha, do tio, da avó, né? E aí é onde mora o grande problema, porque se a gente não reconhecer a causa, o tratamento ele pode ser ineficaz. E um tratamento ineficaz pode trazer sérios danos à nossa saúde. Então veja, se nós temos um nível de atividade física bastante baixo, eu preciso me movimentar melhor. Isso vai fazer com que o meu intestino ele fique mais movimentado, né? O trânsito intestinal, a motilidade intestinal, ela ficará aumentada e com isso as dejeções, o cocô ele vai sair mais tranquilo. Bom, se a hidratação está muito baixa, eu estou bebendo com certeza menos do que 1,5 litro, menos do que 2 litros de água por dia, com certeza eu posso ter um problema relacionado com a minha hidratação intestinal e isso pode ser lento. Se eu tiver uma alimentação pobre, paupérrima em níveis de fibras, fibras vegetais, né? E alimentos com alto teor de comida processada ou muitos carboidratos refinados,
ou mesmo um problema na mastigação, isso pode interferir no trânsito intestinal e com isso a constipação se mostrar mais frequente. Então veja, alimentação, atividade física, água, mas nós temos outros fatores, né? A depender da faixa etária, 45, 50 anos, e a presença de sangramento nas fezes e com períodos longos de constipação, isso já é um sinal de alerta. Eu preciso procurar um médico, eu preciso descartar que eu não tenha um câncer ou um tumor realmente no meu trato digestivo. E pode ser uma causa frequente de constipação. Uso de determinados medicamentos também, né, pode provocar a constipação, então a retirada ou substituição desses medicamentos por outros fazem com que o trânsito intestinal ele seja facilitado. Mas nós temos inúmeras estratégias, a gente tem medicamentos procinéticos, aqueles laxantes, e sobre isso é muito perigoso. O uso corriqueiro de laxantes faz com que a gente possa ter processos inflamatórios subclínicos, crônicos na mucosa do intestino e a gente pode provocar outras doenças em relação a esse tratamento inadequado. Então, o mais importante é, identificou a causa, a gente sabe que o tratamento ele ocorrerá com maior eficácia. Uma boa estratégia para isso é a gente retirar determinados alimentos que possam provocar a lentificação do nosso intestino e a inclusão, olha só que interessante, o magnésio ele é muito importante nas contrações musculares do nosso intestino, assim como o nível de serotonina. Então muitas vezes nós temos níveis de serotonina inadequados no intestino e melhorando essa função serotoninérgica, a gente tem um hábito intestinal melhorado. Olha como isso é interessante. A gente faz uma relação muito grande, considera-se hoje como o intestino sendo o nosso segundo cérebro. E a gente sabe que a serotonina é um neurotransmissor que dá bem-estar, prazer, né, e controla mais a ansiedade. Então, pessoas que têm um hábito intestinal lento, preso, são aquelas pessoas enfesadas, algumas pessoas podem ser mais mal-humoradas, ou então o humor ele não é parte da vida, não é frequente do indivíduo que está constipado. E muitas vezes pode ser por uma alteração da produção de serotonina, né? Então, alimentos que consigam melhorar essa produção, que provoquem menos agressões ao intestino, que aumentem os níveis desses neurotransmissores, que irritem menos o nosso trato digestivo, com certeza já é uma forma bastante eficaz de tratar a constipação intestinal. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que compartilhem com o máximo possível de pessoas. São informações iniciais, informações onde a gente vai aprofundar pouco a pouco. Mas, se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque frequentemente vocês vão receber essas notificações sobre novos vídeos aqui no canal do Instituto G. Barbosa.